vamos voltar à vida no Romeu. A sua mãe tratava da cozinha? Minha mãe não tratava de nada, que a minha mãe tinha 7 ou 8 criadas. A minha mãe só... O que é que fazia a sua mãe? Era bolseira. Olha... Bolseira? Bolseira não é assim que se diz. Tinha passava pela mão dela tudo, passava tudo pela mão dela. Era quem dirigia a casa, quem governava, quem punha e dispunha e fazia tudo. Era a governanta da casa? Isso mesmo. Tinha. O governante também não era só na alimentação. Por exemplo, quando iam os homens tratar das vinhas que eram do Douro, era a minha mãe que lhes dava, que lhes calculava aquilo que eles precisavam de comer. Era a minha mãe que todos os dias dava à empregada deles, que vinha com eles, aquilo que eles haviam de comer no dia seguinte. Era a minha mãe que dispunha na cozinha tudo quanto era preciso para as empregadas fazerem. Ou mais a minha mãe nem se podia queixar porque ela tinha quantas empregadas eram precisas. Se ela dissesse assim, se ela mais é que mais uma mulher, o José Menezes disse assim, porquê? Se acabaram as mulheres, já não há mais mulheres, se não há, já mais. E a minha mãe, até tinham 3 ou 4 operárias daqueles da cheira, que eram certas quando havia falta de pessoal, a minha mãe, porque nós tínhamos telefone para todos os lados, para aqui e para todo lado, a minha mãe telefonava para lá e dizia assim, ó Sr. Francisco Domingos, manda-me ali a Lídia e a Beatriz, a esta e aquela, preciso cá delas, para serem sempre as mesmas, para já estarem habituadas. A minha mãe não fazia nada diretamente, as mãos dela andavam muito tratadinhas, porque ela tinha pessoal para toda a gente, mas tinha uma cabecinha, muito poucos. Era isso. E o seu pai? O meu pai era a mesma coisa. O meu pai, à noite, quando jantava, ia para o escritório. Ia lá todo o pessoal ia lá, à noite, ter com ela ao escritório. Iam os da Quinta de Montemilhões, os da Quinta de Oleirolas. Os da Quinta de? Montemilhões, que é aquela cá abaixo, onde estão a estrada que tem os pinheiros mansos. Nunca havia 2 pinheiros mansos muito grandes, um de cada lado. Aonde? Em Montemilhões. Quando se vai para o Romeu, sim, à esquerda, É a estrada que vai para lá, tem 2 pinheiros grandes. Não era onde era a cooperativa? Não, essa é mais cá acima. É lá embaixo onde há a Quinta de Montemilhões. Onde está um coisa todo ano, um caseiro todo ano a tomar conta. Tinha lá o telefone na porta, se falava para lá para mandar eles, para tratar os assuntos, quando não podia lá ir. Outras vezes metia-se no carro e ia lá, no instante. Outras vezes vinham eles ao Romeu, mas à noite, tanto ele. Então, quais eram as quintas? Liga-me lá quais eram as quintas. Era a Quinta da Raposa, a Quinta de Montemilhões. A Quinta do Olival das Vinhas, lá mais acima. Mas essas eram à beira de casa, mas tinham muitas outras mais longe. Se fosse a Macedo, tinha lá quintas em Macedo, se fosse a... Quais eram as quintas em Macedo? Não sei. Já não sei. Ia muito a Macedo, a senhora? Não. E Macedo ficava nos fora da mão. Mas era no caminho para Mirandela. Não. Para Bragança. Isso está bem, mas para lá era muito longe. A vida deles era toda para Mirandela. E a senhora ia muitas vezes a Mirandela. Mirandela, o meu pai não ia todos os dias, mas pouco menos. Olha, De carro. De carro, quando calhava. Quando não calhava, ia de comboio. Era como Quanto tempo demorava de comboio? 10 ou 15 minutos. Só? Só. Um quarto de hora? Sim, não tomava mais. De Romeu a Mirandela? Sim, isso mesmo. Um quarto de hora. Sempre demoraria mais do que isso, porque parava aqui, parava lá, mas andar não tomava mais tempo. Então, O meu pai às vezes também estava no escritório. De repente surgia uma coisa que era preciso. Eu vou a Mirandela no instante e já trago isso a saber. Pegava no casaco ou no qualquer coisa, ia para a estação e dizia assim, já lá embaixo, o escritório era em cima, a casa era embaixo. Dizia à minha mulher que eu vou para Mirandela para já. Outras vezes
e tinha o chofer à mão, fulano, leva a Mirandela. Nessa altura, quando ele ia de carro do Romeu para Mirandela, a estrada ainda era só terra batida ou já era alcatrão? Só era da terra batida. Só terra batida. Até Mirandela. Ainda era antiga. Uhum. Mas era muito movimentada aquela estrada. Tinha sempre muita gente. Para lá e para cá. Mirandela foi sempre um meio bastante desenvolvido. Tinha feiras de azeite, tinha feiras, não gosto de quantas coisas. E era um meio muito desenvolvido. Depois o meu pai tinha lá aquelas relações todas, nas farmácias e aqui, ali, acolá, tinha muitos sítios onde parava. E depois era ele que ia lá. Ele sabia o recado todo, chegava lá, resolvia no instante. Se não era aquele que ia lá, ia um empregado, depois aquele não trazia a coisa resolvida como era preciso. Ia lá outra vez ele telefonava. Mas nós tínhamos telefone para Mirandela todos os dias. Tínhamos em casa o telefone para Mirandela. À noite, a minha mãe via o que era preciso para o dia seguinte, a carne e tudo o que era preciso. Telefonava para Mirandela, para a casa onde tinha um telefone. Amanhã manda eu ir buscar, manda tantos quilos de carne, tantos quilos de peixe, manda-me isto, manda-me aquilo. E de manhã, o meu pai dizia ao empregado, Jaime, amanhã é preciso ir a Mirandela às compras. Ao quantos? A Mirandela às compras. Ao quanto? Jaime era o empregado que ia lá sempre. Jaime, falava, é preciso ir a Mirandela. E ele ia lá buscar as coisas. A minha mãe mandava umas saquinhas, ainda não havia sacas de plástico, mandava as saquinhas de pano, chegava lá e a empregada que lá estava, que lá vivia, que lá tinha o telefone, quando ele lá chegava já lá tinha as compras feitas, para ele chegar lá e pegar nas compras e vir-se embora. Ali era tudo assim, funcionava tudo assim, com aquele desenvolvimento. E não havia faltas, era uma vida muito eficiente. É por isso que eu vim para aqui. Eu dizia assim, eu tenho que sair, como é que é dizer, tenho que sair mexida, porque eu fui assim criada, nunca fui habituada a esperar por isto ou por aquilo. Mas era uma vida boa. Eu habituava-me lá muito bem. Então, a senhora conheceu bem, portanto, o José Meneres e o Manuel Meneres. E eles, aqui no Porto, tinham outros negócios. O Manuel Meneres era dos automóveis, dos Fiat. Uhum. E diziam que era lá que ele ganhava dinheiro, não sei se era. Olha, até lá trabalhava. Lembra-se uma vez a Tralhariz, casa do meu compadre. Ele tinha um filho que trabalhava com esse Manuel Meneres nessa casa dos automóveis, na Ford, chamava-lhe a Ford. E era um dos... Então não era a Fiat, era a Ford. Era a Ford. Pois que ainda hoje é o... Sim. Era a Ford. E era nessa Ford que trabalhava o casou com a Manela. Ele também ganhava a vida dele aí. Mas ele era filho do Manuel Meneres. E esse era o que estava indicado para ficar nas areias como substituto. Mas ele, no Romeu, mas ele não percebia nada daquilo, nunca lá esteve, nunca lá se habituou, antes que ia estar aqui. E o José Meneres fazia o quê? O José Meneres era o que trabalhava lá assim, era o lavrador. Não era lavrador, mas era como que fosse. Mas esse tinha uma filha que se chamava Josefina, que casou com um manso. Um manso era de uma quinta também rica. Com quem? Um chamado Manso. O Meneres, a gente chamava Meneres Manso, ele não era Meneres. Era muito bem parecido, uma figura que era do... E era um ricaço de Macedo. De Macedo. Da aldeia. E Macedo estava uma senhora que era mulher de um... Era uma viúva, mulher de
da tropa, como é que é dizer? Não, sim. Um vereador qualquer da tropa, que era eu oficial da tropa, era tio dele, era a herdeira e eu disse, e os meus mandavam sempre a ver arranjar mais dinheiro. Espreitou ali um furo para a filha e casou-a com esse rapaz. E depois não havia mais vezes na panela do que aqui. E depois foi um médico para Macedo e viu-lhe aquela viúva rica com aquele palacete, enganchou-a e casou com ela. Foi uma vergonha, uma velha carcaça casada com um rapaz novo. A velha carcaça era a Josefina. Era a mulher do marido da Josefina. A mulher do marido da Josefina, que era o Manso. Casou. Então a Josefina casou com o Manso. E o Manso era a tia dessa velha. E depois o que era dela passou para o médico encheu-se ali e o Silveira ficou a ler isso. E a Josefina ficou sem aquela riqueza que o qual arranjou, porque a velha levou-lhe. Está a perceber? Não. Não está? Não. Em Macedo de Cavaleiros havia uma senhora, numa casa muito chique, Sim. Uma casa brazonada, que era mulher de um oficial. Sim. E ela era tia desse Manso. Portanto, que ela, como não tinha filhos, ele e uma irmã dele, chamada Rosinha, eram os herdeiros. Chamada? Rosinha. Eram os herdeiros daquela tia. E ter assim nas palminhas. Quando ela ia ao Romeu, só faltava levar-na de charol, porque era rica. Levar-na de charol, quer dizer. Sim. E depois, um médico, desses médicos com pau para ver se foi para lá. E chegou lá e me espreitou o furo e disse, olha para ele, está esta rica aqui, com este casarão aqui, o que é que eu quero mais? Enganchou e casou com ela. E ela, entusiasmada com ele, deixou tudo o que tinha. E deixou as sobrinhas sem nada, de maneira que lá ficou o Manso tinha aquela tia. Está a perceber? O Manso tinha a tia que casou com o médico. Essa casou com o médico e o médico levou a ela, levou aquele preço. Ela ao pé dele parecia a avó dele, mas pronto. Isso foi uma... O senhor ia muito a Macedo. O senhor já disse que não ia muito a Macedo. Só ia a Macedo, só quando o meu pai era o faz tudo também. Quando começava a carrar quando começavam a limpar os sobeirais, era preciso tirar a cortiça lá no meio dos sobeirais e empilhá-la numa pilha, onde pudessem ir os compradores, à beira. E era preciso, naquela altura, muitos cavalos e muitos meios de transporte que era só a cavalo, não havia outra maneira de tirar a cortiça lá no meio dos sobreiros. E o meu pai ia pessoalmente a Mirandela, a Macedo, comprar todos os animais que precisavam, comprar 20 ou 30 animais para o transporte da cortiça, que não tinham outra maneira de a transportar. De maneira que o meu pai, enquanto não comprasse aquilo, tudo ia para as feiras todas, até que comprava tudo. E depois, no fim, fazia o serviço que tinham a fazer. E depois, no fim, quando já não eram precisos aqueles animais, ia vendê-los. Outra vez a Macedo. Outra vez a Mirandela, aos dois lados. Porque ele era preciso para ir 20 ou 30 animais. Porque andavam os... Eram do Alentejo, eram alentejanos. E o que vinha com eles, chamava o senhor Pires, também era alentejano. Senhor? Pires. Já tinham muito talo daquilo tudo. Vinha com os homens. Então, e vinham em que altura do ano? A altura de tirar a cortiça, que era agora,
a cortiça. Devia ser agora mais ou menos, quando rachavam e despiam os sobreiros. Devia ser no fim, no princípio da primavera. Vinham do Alentejo para ali. Vinha. Estavam lá quanto tempo? Até acabar de subir. Pai, um mês e meio, não estava menos. E eu, o encarregado deles, era o Sr. Pires. E o Sr. Pires lidava com o meu pai. O meu pai com quem lidava não era o Capelos Homens, que eles já não muitos. Lidava com ele, que era o chefe deles todos. E ele ia para lá, e estava lá um mês. Olha, estava pai um mês, assim, que ele dormia lá. Tinha lá uma casa grande com muitos quartos. Para onde iam os homens, quando era preciso, ele ia para um daqueles quartos e estava lá aquele tempo todo. Estava lá. E o meu pai, quando o meu pai já chegava, já havia animais para aquilo tudo. Menos a mula dele. A mula do Sr. Pires, que nós chamávamos, a mula do Sr. Pires era sempre a mesma. Ficava de uns para os outros. E há deles que não tratassem bem da mula. A mula estava em primeiro lugar. E deve mais depressa ver se a mula estava bem tratada do que ele ia jantar. Tem uma burra no meu virgem, mas... Olha que era assim. Mas ele e todas as diziam, olha, nós ficávamos junto ao Sr. Pires. Olha, a senhora vai para a escola em Bragança, a senhora faz a escola primária aonde? A primária, no Romeu. No Romeu. No Romeu foi um ano para Cote 6, por causa de estar mal no Romeu, foi para o pé da irmã para ter uma professora de jeito. E não é só por isso, é porque, por uma questão política, a professora do Romeu teve que deixar a casa de um dia para o outro, que ela estava numa casa do MES. Por questões políticas, teve que deixar a casa. E a escola ficou sem casa. Então a escola foi para Valcoso, para aquela aldeiazinha do lado lá do Ribeiro. Foi para lá a escola, para lá para uma casa. E o meu pai não quis ver naquilo, não quis que eu andasse aquilo, e isto também zangaram-se lá com os meses e tal, e o meu pai me mandou para o pé da minha irmã. Fui para Cotsais, estive lá o ano inteiro com ela em Cotsais. Porque o meu sobrinho, o filho dela, o que era o médico, o padrinho desta, também era aluno da irmã, e estava lá, e eu estive com o meu sobrinho. Vais para o pé do Zezinho, ele chama-se José, e vais para lá fazer um ano. Estive lá todo o ano com eles. Mas isso eram questões familiares, e estive lá por causa da questão dos meses com quem mandava na escola, com o Ministério da Educação, ou coisa parecida. Mas isso eram coisas entre eles. Eles queriam a casa, onde a casa estava, que depois passou a ser o escritório. Eles realmente, aquilo fazia-lhes falta. E o Ministério da Educação também estava bem como estava, e depois arranjaram aquele 31, mas isso são coisas. Então a senhora faz a escola primária no Romeu e depois foi para Bragança. E depois acabei com a escola primária e roubaram-me a Bragança, matricularam-me no liceu e fiz lá o liceu todo. Você fez os 7 anos do liceu. Todos. E como em Bragança. E vinha à casa, que é? Nas férias? Nas férias. O meu pai mandava lá buscar o chopé de casa, ia-me lá buscar. Eu até sou que era uma menina rica, porque não havia rapariga nenhuma que fosse buscar de carro como a minha, ia buscar de carro e levar de carro, até parecia rica. Porque naquele tempo andar de carro não era dado a toda a gente, era muito pouca gente. E depois uma vez o meu pai esteve muito mal, esteve morreu com uma infecção numa mão. Naquele tempo não havia a acudir às infecções como agora, e o meu pai esteve, vai agora, vai logo. A minha mãe já não faltava medo, e eu fui preciso ir buscar a Bragança, e eu era pequenito. Olha, tinha 10 ou 11 anos nessa altura, e o meu pai disse assim, agora a pequena Advine, disse assim a minha mãe, eu já disse ao Sr. Mestre, é preciso mandá-lo buscar. E ele disse assim, essa agora
São Francisco Domingos, que era da Quinta do Monte Milhões. Era um homem, era um homem ajuizado. Ele que vinha para cima para ir com o chofer a buscar a minha filha ao liceu e ao colégio, que eu estava num colégio lá. Porque Mas era no liceu ou no colégio? estavas no colégio internada e estava no liceu a receber lições. O colégio serviram de casa. Para comer e dormir estava no colégio. E às aulas Ia ter aulas ao liceu. ia ter aulas ao liceu, era isso. O colégio das freiras era só Para estar internado. internada. Para comer e dormir. Portanto, a senhora faz lá o sétimo Fiz ano. o 7º ano e depois acabou o 7º ano, vim-me embora e como lá em Bragança não ia à escola normal, nem havia nada, vim para o curso. E tirei cá o curso, acabei o curso. Portanto, isso já foi o seu pai que a mandou aqui para o Porto. Pois, que remédio. Para o magistério, para a escola do magistério. Vivi. A senhora veio para o Porto e vivia aonde? Vivia numa casa particular. Estava hospedada numa casa particular. Estava em casa da mãe da Dona Cecília. Pois era o que eu dizia há bocado. E isso foi Estava em quando... casa da mãe da minha madrinha que recebia estudantes. Mas isso foi quando eu vim para a escola normal. Pois, para o magistério primário. É isso mesmo. Mãe de quem? A mãe da minha madrinha. Dona? Cecília. Ah, de Dona Cecília. Que recebia estudantes para ganhar algum dinheiro. E foi aí que a senhora encontrou o seu marido? Não, o meu marido. Não sei onde encontrei. O pai eu já o conhecia há muito tempo, porque o teu pai ainda esteve a trabalhar com o meu cunhado há algum tempo. O seu Exato, o amador. Quando ele esteve aqui no Porto. Mas diga lá, o teu pai esteve a trabalhar aonde? Há um bocado eu O No disse, armazém de azeite? o amador não tinha uma loja no Porto. era o que ele ia dizer. Eu há um bocado disse que o meu cunhado, que estava na estação, mas o meu pai, para lhe levantar, para ganhar melhor, arranjou-lhe com o Zé Menezes uma casa aqui de azeites aqui em Gaia. Uhum. E o meu marido foi para lá, não sei como é que foi para lá, mas ele foi para lá para o pé deles e ela estava com eles ali. Mas eles já não sei. Portanto, o seu marido trabalhava com o amador no armazém de azeites. De azeites. Este armazém de azeites ficava em que sítio da cidade, Não lembra-se? sei, eu parece-me que nunca lá fui. Eu trabalhava com ele aqui, mas eu não lembro disso. Sei que ele estava lá com ele, porque quando eu vejo mais tarde, o meu marido, foi até quando eu tomei mais conhecimento disso, quando o meu cunhado deu um pontapé na boteca toda. Quem lhe valeu foi o meu marido, que estava com ele nessa altura e esteve sempre, acompanhou sempre. Foi sempre companheiro dele. Ela era muito boa pessoa, coitada. E disse que eu não deixava sozinha. Como ele passasse, também ele passava. E não deixo. Era muito amiga dos meus sobrinhos e da minha sobrinha, todos. Esteve sempre com eles. Mas eu isso já não sei muito bem, essas coisas. Se calhar se puser a pensar, até as umas vêm outros, até as outras vêm outros, e eles chegam ao fim. Mas assim, de Porque a repente... senhora vai para o Porto, faz o magistério, volta para o Romeu, vai para a escola da Torre da Machama, Estive lá há algum tempo. vai depois para a Val da Sancha, para o Seixo. Quando a senhora acaba o curso no Porto, ainda não se tinha casado. Não. Quando fui para a Torre, Dona Chama, ainda ia solteira. Uhum. Ainda lá montei a casa solteira. E depois de lá vim-me embora e agora já não lembro mais nada quando é que me casei. Mas eu casei em minha casa, Na sua casa, hein? nas areias. Nas areias. Isso eu lembro. Então já foi depois do Seixo de Anciães. Já. Foi antes de vir para Rebordosa. Foi. A senhora casou-se nas areias quando estava lá a dar aulas.
Se calhar foi. Isso já não me lembro bem, mas se calhar foi. E de lá vinha. Mas a senhora tinha conhecido o seu marido? Eu tinha conhecido há muito tempo. Éramos da mesma, como é que dizer, das mesmas pessoas. Ou vinha um lado ou do outro. Isso não me lembro muito bem. Mas quando vivia aqui no Porto, Mas ele também vivia aqui no Porto. E o seu irmão também vivia aqui no Porto. Mas o meu irmão é que se calhar estava melhor com ele. Eu não me lembro muito bem, mas o meu irmão veio estudar para o Porto e estudar não estudou, mas casou-se. E casou com uma maluca, a mulher era maluca, é mesmo tola. E tive pouca sorte, mas casou. E eu vim cá ao casamento dele. Eu estive cá no casamento dele. E fui-me embora depois. Ele casou-se antes que a senhora se tenha casado? Casou-se antes de mim. Casou-se antes de mim. Eu lembro muito bem do casamento dele. Olha, e no casamento dele também estava o meu marido, porque o meu marido era muito amigo dele. Também esteve no casamento. Sim, mas já nessa altura namorava com ele. Não sei, não sei se já ou se não, porque nessa altura ele não estava ao pé de mim, estava longe. Olha, não me lembro muito bem dessas coisas. Porque isso também faz falta para aí. Não faz falta nenhuma. É que eu não sei muito bem. Sim, senhor, estava apenas a querer perceber. Voltando aos tempos do Romeu, eu lembro de uma vez a senhora contar que a vida no Romeu era feita pelos comboios. Ou seja, o ritmo diário era comandado pela chegada e pela saída dos comboios. Esse tempo era assim. O comboio aqui daqui levava os jornais, as revistas, as cartas. As cartas levavam os ambos, mas daqui eu monto mais correio porque ia demandando mais movimento. E tudo, tinha, toda a gente tinha, o comboio que ia do Porto tinha muita gente e muito correio. O que ia de Bragança tinha pouquinho, tinha pouco movimento, porque por um lado era aqui que estava sempre os meios. Este todos os dias mandava lá para lá muito correio. E por outro lado, as pessoas também tinham mais ligações com o sul do que com o norte. E em Bragança, o que é que havia? Havia o liceu e não havia mais. Havia as tropas, que havia lá o 31 e o 10, os dois. O que era o 31 e o 10? Eram como é que o 31 eram os costéis. Era o 31 e era o 10. Eram esses que levavam para lá os oficiais. Que davam um bocado de vida àquilo. Se não fosse o 31 e o 10 e os oficiais, todos que eles para lá levavam, e os soldados, aquilo tudo, até a Bragança ficava sem ninguém. Nós estudantes, quando precisávamos de alguma explicação, eu, por exemplo, a matemática que era fraca, e havia mais gente fraca do que eu, era nos oficiais do Exército que nós arranjávamos os explicadores. Eram todos, os oficiais do Exército eram todos instruídos, como sabem, e eles é que nos davam, quando precisávamos, davam-nos as explicações. E de português também havia lá um. Qual foi a primeira vez que a senhora foi a Lisboa? Olha, quando houve lá uma exposição qualquer, que foi lá muita gente. Era miúda, era de caruda? Já não era muito miúda, que já tomei conta. Eu lembro conta de quê? De mim própria e fui. Olha, fui. Não sei com quem fui. Você era casada ou não? Eu não sei se fui com o meu irmão. E fui-me instalar no João do Grão, que era na Praça da Figueira. Fui para a Praça da Figueira
Sabe quando fui? Foi quando eu comprei a minha casa. Qual casa? A casa que tenho. Então já era mais que casada. Já era casada já. Eu comprei a minha casa e comprei a uma senhora que... Eu comprei a minha casa pelo Ministério da Educação. E foi arranjar lá o dinheiro. E tive que fazer os primeiros da educação, mas pela Junta Autónoma, autónoma das Estados. Não fui pela Junta Autónoma, fui pela Caixa de Previdência, caramba, do Ministério da Educação. E foi saiu aquela posição e eu aproveitei-a. E ainda tive luz com o meu marido que ele não queria. Não se queria meter nisso, porque ele era muito ortodoxo. E eu disse assim, olha, não há nada contigo, é comigo. Isto vem por meu intermédio. Eu é que sou a sócia. Se não queres, vai à tua vida e deixa-me com a minha. Então eu não tenho casa agora não vou por... Ela a primeira vez convenceu-me. Estava insegurança, vamos aqui nós até não temos nada, nem ninguém, vamos aqui fazer uma casa. Se eu lá tivesse sido naquela altura, quando vim embora, já vendia, já teria algum dinheiro. E assim, vim como fui. Eu disse, olha que agora não é da outra vez. Se não queres, não te metas no assunto. E isso é arranjado por um intermédio. Sou eu que recebo o dinheiro, sou eu que ela dá. E tu não tens nada com isso. Se faço bem ou mal, é comigo. E depois bati-lhe o pé, senão não tinha casa, e hoje não tinha casa. E depois tive que ir a Lisboa arranjar os documentos. Porque a mulherzinha que... Então a senhora já foi a Lisboa, já tinha 30 e tal ou 40 anos. Nem me lembrava disso. E foi nessa altura que eu fui com o meu marido a Lisboa. Ele foi comigo, que tinha de assinar com eu. E foi lá comigo. E ficamos instalados onde disse agora, na Praça da Figueira. Estivemos no João do Gão. E lá é que fomos ao Terreiro do Passo, onde é que estava a casa. E tivemos que pagar as despesas todas ao casal que foi connosco. A senhora que me vendeu a casa. Tive que pagar tudo. Mas eu disse, eu pago tudo à senhora e eu quero ver isto arrumado. Foi nessa altura que lá fui para a primeira vez. Nem me lembrava. E a casa que tinha no Romeu? A casa que tinha no Romeu era de quem? Era minha, do meu irmão, era do meu pai. Era do pai. Era lá que ele vivia? Não. A casa era fraca para viver. O meu pai comprou aquela casa para fazer a vontade da minha mãe, que a minha mãe queria ter uma casa na terra dela. E o meu pai fez a vontade e comprou aquela casa. Mas comprou com intenção de a mandar arranjar o que lhe faltava. Mas quando tinha comprado eu ia uns meses e pôs-se a mandá-la comprar. Estava no princípio do arranjo, morreu o meu pai. E minha mãe ficou assim. E então ela, comprou ela, olha, como lhe quiseram compor, pronto. E ficou com ela. Depois ficou para nós. Mas eu não queria lá viver. Mas o seu pai morreu nas Areias. Morreu nas Areias, na altura em que estávamos a comprar a casa. E depois a minha mãe não quis lá ficar, nós também não quisemos, e vendemos a casa. Ficamos sem ela. Pois nós depois não tínhamos a facilidade de andar a todo o meu país. Ela só vendeu a casa depois do 25 de Abril, quando lhe a ocuparam. Não lhe chegaram a ocupar, mas não faltou tudo. Na altura andavam, era isso mesmo, na altura andavam a ocupar muitas casas. E disseram ao meu irmão, tivesse cuidado, que ele queria ocupar a casa que não tinha lá ninguém. O meu irmão disse à minha mãe, temos que resolver esse problema. A sua mãe já não era viva nessa altura? Era. Não. Depois do 25 de Abril, quando é que morreu a sua mãe? Mas nós vendemos a casa por causa disso. A sua mãe, em que ano é que morreu? Não sei. Morreu quando eu andava no primeiro ano da faculdade. Pois, 69, sim. 69, 70. E portanto,
A senhora só vendeu a casa do Romeu depois do 25 de Abril. Ou seja, pai, 5 anos depois da sua mãe morrer. Seria eu isso, não lembro. As datas escapam todas. E Isso mesmo. vendeu a quem? Olha, quem fez essa venda foi o meu irmão. Eu não tenho presente. O meu irmão foi lá e já lá estava um cavalheiro à espera que nós... Não era um migrante, mãe? Era. É. O imigrante estava à espera de que nós ocupássemos para ele ocupar. O meu irmão vendeu. Portanto, nunca chegaram a usar aquela casa, ou chegaram? Não. Íamos lá, já vendíamos lá a roupa. Tinha as meninas pequeninas. A Maria Lúcia só levantava sempre e ia para a ponte de ferro, para debaixo daquela ponte de ferro, cá no Romeu, para baixo havia uns poços e ele para lá lavar. Lembra-se? E foi isso, não lembrava. Eu já disse que tem que ir um bocado que era para me lembrar. Portanto, o seu pai nunca chegou a viver nessa casa? O meu pai não. O meu pai nem chegou a ver. E se aquela casa fosse feita pelo meu pai, não ficava aquela miséria, porque não se podia andar lá em cima, a baixinha, não tinha pé direito. Ficou muito mal feito. Não chama miséria, que ela não era propriamente miséria. A casa não era miséria, mas não ficava aquela miséria de casa se o teu avô fosse vivo. Porque os padeiros que lá andaram é que dizia a minha mãe, como eu acabei de fazer, a minha mãe fez como eles disseram. E depois aquilo vendeu-se. Mas depois, quando se vendeu, também já só não podia viver, porque naquele arquito que lá está, fizeram lá uma tasca e um imigrante fez lá arranjou lá uma casa. Aquela depois pôs-se de uma maneira que já não podia estar. Olha, foi com esse dinheiro que eu compus a minha casa daqui, aquela varanda. Aquela varanda, aquela varanda era varanda, e agora já não é há muito tempo. A Marquise. A Marquise. Fez a Marquise. Fiz a Marquise. E fiz aquela tecida, aquelas formas todas que lá fiz com esse dinheiro. Veio de um lado e gastei no outro. Eu não me lembro muito bem do teu pai, porque ele esteve a viver com o meu cunhado e com os sobrinhos, quando eles deixaram a casa onde o meu cunhado vivia, que estava lá com aquele negócio. Mas o teu pai também estava, não sei como é que foi aquele negócio. Nunca cheguei a saber. Sim, senhor. Muito bem. Não é?